Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou: Olá, me chamo Márcio e os fatos que vou narrar aconteceram na década de 80 em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Quando eu era criança, meu pai comprou uma casa em um bairro dessa cidade para que nossa família utilizasse nos finais de semana, nas férias e em feriados prolongados. Era uma casa muito boa, com uma grande piscina e churrasqueira. Conhecíamos o bairro e sabíamos que a vizinhança por lá era bem tranquila e com as ruas desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo, então sempre íamos para lá. O tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. Para não termos que vender o imóvel, nós resolvemos alugá-lo. Entretanto, depois de alguns anos, meu pai deu a volta por cima na crise e paramos de alugar a casa. Porém, como fazia muito tempo que nós não a frequentávamos, perdemos esse costume e raramente íamos ao local. Depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir e deixamos a casa praticamente abandonada. Após quase 5 anos com a casa no total esquecimento, recebemos uma ligação da delegacia de polícia local, pedindo para o meu pai comparecer à mesma porque queriam falar com ele. Meu pai foi até lá, achando que ia ser alguma coisa sobre o fato da casa parecer abandonada ou coisas do tipo, mas quando ele voltou, ele estava branco feito a parede. Quando ele chegou na delegacia, mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo de uma vez para ele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o telefone do meu pai com alguém da vizinhança e que tinha acontecido um crime na nossa casa, e era uma coisa brutal mesmo. Segundo ele, 4 bandidos raptaram uma mulher de 20 anos, levaram para nossa casa, aproveitando que ela estava abandonada, e fizeram ali de tudo com ela. No final, a mataram e enterraram ali mesmo no quintal. Pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. Esse detetive disse que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Ele informou que esses 4 caras já tinham mantido 2 outros homens sequestrados lá dentro e matado pelo menos mais 3 bandidos de uma gangue rival, que também estariam enterrados lá. E, de fato, procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. O detetive ainda falou que ele não precisava se preocupar porque a polícia já tinha revirado o quintal todo e não acharam mais nenhuma ossada, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa já haviam sido presos. Meu pai ficou arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e o transformado em um inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, esburacado e que a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Disse também que a casa estava toda pichada e fedendo a urina. Falou que a casa estava irreconhecível. Então, resolvemos reformar a casa e colocá-la para vender. Após muito tempo e depois de muita dor de cabeça, na reforma, a casa ficou como era antes. Um lindo quintal, toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. Tinha voltado a ser uma casa decente. Ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Decidimos esquecer o que tinha acontecido lá dentro, no passado, e transformá-la de novo num lugar feliz. Entretanto, a nossa vida já não era mais a mesma daquela época em que a gente sempre ia para lá nos finais de semana. Realmente, não dava mais para ir sempre para casa. Com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim criminoso de novo, começamos a pensar em alugar a casa mais uma vez. No entanto, eu agora já tinha mais idade,
possuía meu próprio carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então eu tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. O restante da família poderia ir lá sempre que quisesse, e a casa não ficaria abandonada novamente. Claro que no começo não foi fácil convencer meus pais disso. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e de muita insistência minha que eles consentiram. Então, lá fui eu feliz da vida para a minha nova casa, morar sozinho e ser independente. Óbvio que eu pensava em levar os amigos da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achava que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária da casa para a faculdade e de lá para casa, mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a fazer esse trajeto. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, uma enorme área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho e deprimido naquela casa imensa. Depois de algum tempo, assim que meus pais me deixaram chamar alguns amigos da faculdade, eles foram morar comigo. Rapidamente, consegui convencer 2 amigos e uma amiga a irem morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava super bem, respeitávamos uns aos outros e nos tratávamos como irmãos. Com o tempo, vieram as festas, pois agora sim tínhamos carros suficientes para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um grupo de amigos se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou se aquilo era realmente verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Enquanto eu jurava que era verdade, alguém gritou lá do fundo: "Ah, então vamos fazer a brincadeira do copo nesse quarto e chamar o espírito da mulher." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Foi aí que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá!" Então eu tive que aceitar. Peguei um copo na cozinha e subi com aquele grupo que estava comigo na sala de TV. O restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. O mencionado quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona. Nada mais. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram nele, mas ninguém gostou. Eu também não gostava desse quarto, mas eu sabia o porquê. Era justamente onde a mulher tinha sido assassinada. Meus amigos que moravam comigo só souberam disso nesta noite. Nós não gostávamos de entrar lá, nem de passar em frente a ele. Dava uma sensação angustiante. Mesmo assim, entramos no quarto. Empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do mesmo, colocando o copo em cima dele bem centralizado. Distribuímos ao redor vários pedaços de papel, cada um com uma letra do alfabeto. Ainda acrescentamos 2 pedaços maiores escritos sim e não. Além disso, acendemos 4 velas e deixamos para 4 pessoas segurarem em volta da gente, e apagamos as luzes. O rapaz que estava comandando a sessão falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Então, ele mesmo, uma das meninas presentes e eu colocamos o copo na mesa e colocamos o dedo em cima, e fechamos os nossos olhos. Outras 2 pessoas que estavam lá ficaram de ler aquilo que o espírito responderia. Com os nossos olhos fechados, começamos a chamar pelo espírito da mulher morta. Algum tempo se passou e nada acontecia, até que de repente o copo começou a se mexer, mas só foi um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido brincadeira dos outros 2 que estavam com o dedo no copo. Então eu falei: "Quem mexeu o copo?" O outro cara, que também estava com o dedo no copo, fez um pedido de silêncio. Ficou com a cara bem fechada. Ele realmente estava levando aquilo ali a sério. Então,
Eu fechei os olhos de novo e continuei cooperando. Ele perguntou se ali havia algum espírito presente, e o copo se mexeu bem devagar. Um dos dois que estava lendo o que o espírito dizia falou. O copo foi para o sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O rapaz responsável pela leitura das letras falou que ele estava soletrando um nome. E o nome do espírito era Mariana, disse ele. Então eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei para eles que não precisavam se preocupar, que provavelmente era um dos dois que estavam empurrando o copo de brincadeira. Daí, um dos rapazes que estava segurando a vela falou: "Cara, eu fiquei olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que vocês iam conseguir soletrar alguma coisa perfeitamente com os olhos fechados?" O cara que estava fazendo as perguntas ao espírito novamente pediu silêncio, e nós ficamos quietos. Fechei os olhos de novo e ele perguntou se quem estava entre nós era o espírito da mulher que tinha morrido ali. O copo ficou parado. Depois de quase um minuto, quando a gente já ia perguntar de novo, o copo se movimentou violentamente para o lado. Disseram: "Parou no sim de novo." A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido com ela naquele quarto. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou que o copo não estava indo para nenhum lugar específico, ele só ficava se movimentando, fazendo um formato parecido com o número 8. O copo ficou fazendo isso por um bom tempo. O rapaz que estava conduzindo a sessão falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Dois rapazes que estavam lendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as seguintes letras: letra V, A, O, E, M, B, O, R, A. Ou seja, o espírito disse: "Vão embora." "Mas por que você quer que a gente vá embora?" disse ele dessa vez. Novamente foi soletrado: "Vão embora." Eu já estava pensando que seria melhor a gente parar com isso, quando o cara perguntou novamente: "Mas por quê?" O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, já que era praticamente impossível alguém conseguir fazer o copo se mover tão rápido sem que ele virasse ou caísse da mesa. Por que o cara insistiu de novo? De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo estando com as suas janelas fechadas. Ficou muito frio lá dentro, e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer, e eu ouvi um estalo. Um dos rapazes que estava segurando a vela acionou o interruptor para acender a luz. Assim que acendeu a luz, eu vi algo que fez com que eu me arrependesse muito de ter levado aquilo tudo adiante. O copo de vidro estava todo trincado, e as letras tinham se espalhado e caído de cima do criado mudo, com exceção de 5 letras, a letra E, M, O, R e T. Logo que eu bati os olhos, vi que aquelas letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima da letra E e o colocou depois da letra T, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma mancha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, com um pequeno corte, mais profundo. Provavelmente ela se cortou assim que o copo trincou, mesmo ele não tendo soltado lasca nenhuma. Percebemos que tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que era desrespeito com a garota que tinha morrido lá. Entretanto, aquilo realmente não era brincadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Quando ele abriu a porta, bem irritado, querendo sair, todo o restante do pessoal da festa estava do lado de fora do quarto, e eles estavam muito assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, alguém gritando muito, pedindo ajuda, e que parecia que o som vinha do quarto onde a gente estava. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram,
viram que os gritos realmente vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas a porta parecia trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas a porta não cedia nem um pouco. A cada segundo que se passava, a gritaria ia ficando mais desesperada e histérica. O interessante é que a gente não ouviu nenhum grito lá dentro. Só que de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles também acharam que era uma brincadeira de muito mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era uma diversão sadia. De certa forma, a festa continuou, e depois de um tempo, todo mundo foi embora. Um dos rapazes que morava comigo e eu tivemos que levar a maioria para casa. Quando voltamos, a menina e o outro rapaz que morava com a gente perguntaram o que realmente tinha acontecido. Então, nós contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para! Pelo amor de Deus, para! Alguém me ajuda!" Coisas desse tipo. Só então eu contei a história da mulher que tinha sido morta lá dentro da casa. Eles ficaram furiosos por eu nunca ter contado essa história antes. Depois de alguns instantes, deixamos tudo de lado, esfriamos a cabeça e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos cedo para arrumar toda aquela bagunça da casa. Quando estávamos quase terminando, eu falei que ainda faltava o quarto do meio lá de cima, e que eu não queria ir lá sozinho. O cara que estava comigo na noite anterior disse que ia me ajudar. Chegamos lá e o quarto estava exatamente do jeito que nós deixamos. Com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele e as velas ao lado do copo com os restos de papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Ouvíamos sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter nenhuma corrente de ar dentro de casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma da gente. Eram coisas que davam medo desgraçado. Um dia, nós 4 chegamos da faculdade juntos, no mesmo carro. Quando saímos do carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado. Mas quando os outros olharam, não tinha mais nada no local. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Algum tempo depois, nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que meus amigos começassem a ir embora. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou o aluguel pago de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, e que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente encontrou ele dormindo no sofá na sala de manhã. Depois de 1 mês, foi a vez da garota ir embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto onde a mulher tinha sido assassinada. Ela falou que à noite escutava batidas na parede vindas desse quarto, e que quando tudo estava bem quieto, ela podia ouvir um choro baixinho perto dessa parede. Alguns dias antes de ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na mesma noite em que ela foi embora, ela falou que estava finalmente quase conseguindo dormir, o que já estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. E que quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina gritando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz e viu que não tinha mais ninguém dentro do quarto com ela. Então ela saiu do quarto chorando e falando que não queria mais ficar ali, que não aguentava mais aquilo tudo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi para o seu carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de 1 semana, foi a vez do outro cara ir embora. Eu até hoje não sei realmente o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele ficava frio de repente, do nada. Mas não só o quarto todo, só alguns lugares.
o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos saiu lá de dentro gritando, esbravejando, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e começou a falar para a gente ir embora daquela casa. Eu o convenci a ficar por mais um tempo, até a gente resolver o que ia fazer. Além do que, já estava muito tarde naquele momento. Ele aceitou, disse que ficaria, mas que então dormiria no mesmo quarto que eu. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar a noite sozinho. Então ele colocou o colchão dele ao lado da minha cama e nós fomos dormir. De manhã bem cedo eu acordei e ele não estava mais lá. Olhei para o lado e vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava em nenhum canto do quarto. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Procurei pela casa toda e nenhum sinal dele. Depois de um tempo, eu o encontrei dormindo, dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Quando ele acordou, me contou que despertou de madrugada já com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e, como resposta, ele só ouviu um grito desumano. Então, a mão na perna dele começou a apertar bastante até machucar. E aí ele começou a esfaquear o colchão e correu para o guarda-roupa e se trancou lá dentro, até dormir. Ele não sabe como que eu não acordei com aquele grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Assim, eu acabei ficando sozinho por mais um tempo naquela casa. Mas eu não estava mais aguentando aquela solidão toda e aquele lugar já estava começando a me afetar. Já era normal eu ir dormir no carro, porque ficava com medo de ficar dentro de casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora também. Eu já estava ficando louco, paranoico. Eu via vultos em todos os cantos da casa, ouvia sussurros de noite. Quase sempre, quando eu estava para dormir, ouvia gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava ficando de um jeito que ou eu saía de lá ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei que a casa era muito longe para ir e vir todo dia e que era por isso que eu estava cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa, mas não conseguia mais ficar nem 6 meses alugada. Ninguém permanecia lá por muito tempo. Agora ela está lá, vazia, esquecida, praticamente sem uso, pois a gente não consegue alugá-la e também não consegue usar. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Eu só sei de uma coisa: nunca mais eu chego perto daquela casa de novo.